Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Nise, para quem não me conhece. Nesse canal a gente fala aqui sobre espiritualidade, a gente fala sobre Ho'oponopono, a gente fala sobre tarô, a gente fala sobre arquétipos, porque aqui a conversa é pessoas, nós, seres humanos, o que vivemos no dia a dia, e tudo isso faz parte da nossa vida. Então todas as coisas que estão ao nosso redor faz parte da nossa vida. A gente não consegue fragmentar. Por mais que queiram fragmentar as pessoas não conseguem se fragmentar. Porque nós somos esse corpo, nós somos o espírito que vive nesse corpo, nós somos os seres humanos que estamos aqui nessa terra, junto com outros seres humanos e que somos um só, porque viemos de um mesmo Criador. Por mais que cada um use um nome para esse Criador, é o mesmo Criador, o Criador da Terra, o Criador da Terra e de outras coisas, né? Dependendo ali de como você enxerga isso. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu desenvolvimento nos últimos anos e sobre também você, o seu desenvolvimento. Porque o meu desenvolvimento não é diferente do seu. Muitas vezes a gente não se dá conta do quanto a gente é diferente do mês passado, de o quanto a gente é diferente de um ano passado, de alguns anos atrás, e quantas vezes a gente quer se apegar a isso por crenças limitantes. Eu quero me apegar no que eu sempre fui assim. Não, você está em constante mudança, né? E sempre para melhor, tem que ser para melhor, né? Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão aqui na Terra, como vidas temporariamente humanas. Então a nossa passagem aqui é progredir, é conhecer, é crescer, é evoluir, né? Então eu falo isso para vocês aqui, vocês podem conferir aí em outros vídeos, lá do primeiro vídeo até esse vídeo de hoje e outros que vão vir pela frente, o quanto a minha mudança pode ser vista, o quanto eu tinha algumas crenças limitantes, que eu tenho ainda, né? Porque eu ainda tô nessa jornada, né? E quanto você também nessa jornada teve crenças limitantes, tem algumas ainda e precisa trabalhar nisso, quanto a gente precisa trabalhar em nossas vidas para a gente crescer e largar dogmas, largar crenças limitantes, aquilo que nos limitou até hoje, aquilo que te paralisou, aquilo que não te deixou prosperar em todos os sentidos, né? Prosperar na sua área financeira, na sua área sentimental, na sua área como pessoa mesmo. Quantas pessoas que eu vejo relatando, né, tanto nos meus atendimentos individuais, quanto pessoas que a gente conversa, que ainda está impregnado nessas pessoas, está pregado nela o medo de estar fazendo errado. Por exemplo, o medo daquela frase que tem lá na Bíblia, que tem que honrar pai e mãe. Quantas pessoas sofrem, né? Passaram por abusos de todos os tipos na sua infância, na sua juventude e continuam passando até hoje, né? Com pais e mães. Porque precisa honrar. Então sofre, segura, não pode se afastar, tem que honrar, não pode se sentir mal em relação ao que recebeu, ao que aconteceu. Eu não estou dizendo aqui que todos os pais, todas as mães são pessoas ruins e que eles fazem isso de propósito ou não fazem de propósito, porque assim, alguns fazem de propósito sim, né? Existem muitos pais e mães narcisistas, existem pessoas narcisistas, e essas pessoas são pais, são mães, são companheiros, né? E essas pessoas pensam em si próprias, essas pessoas pisam nas outras, usam como escada, né? Porque elas já têm isso impregnado nelas. E às vezes a gente não quer admitir, a gente não quer fazer algo errado porque a gente tem medo, a gente ainda está preso em dogmas, né? Aqueles dogmas que nos colocaram desde lá da antiguidade, porque se você fizer isso, Deus vai te castigar, porque você vai para o inferno, você vai queimar pelo resto da eternidade. E são coisas que nos colocaram como crença na gente para nos limitar, exatamente para você não fazer aquilo que precisa ser feito. Então, quando você vai amadurecendo, você vai se desenvolvendo, você vai buscando conhecimento, você vê que isso são as crenças que te colocaram para te limitar, para te colocar como robôs humanos daqueles que estavam ali na elite, daqueles que estavam ali no poder. Então, hoje, muitas pessoas já têm visto isso, têm descoberto isso, têm trazido isso para a sua realidade. Eu não estou dizendo para você deixar de respeitar o seu pai e sua mãe, mas assim, há casos
que a gente precisa se afastar, a casa que a gente precisa cuidar da gente. Porque o principal, gente, bem sério, que o principal nessa vida que a gente tem aqui, nesse momento temporariamente humano que a gente passa aqui, 20, 30, 50, 60, 80, 90 anos, é pra gente crescer o nosso pessoal, é pra gente olhar para nós, é pra gente trabalhar por nós, né? Então a gente não pode se limitar por causa do outro, a gente não pode se rebaixar por causa do outro, a gente não pode achar que existe um Deus lá no céu, lá em cima das nuvens, que vai te castigar, um Deus ruim, que fica ali só analisando cada passo que você dá, né, para te castigar, para te colocar para queimar. Então, e aí você tem que seguir umas regras em que não faz sentido para você. E aquilo te deixa para baixo, te deixa triste, faz de você uma vítima, né? Então, aí quando a gente é vítima, a gente não consegue expandir, porque existe frequência, tudo neste mundo é frequência. Então, a frequência da vítima, ela tá muito lá embaixo, você não consegue crescer e se expandir. E se você passa por momentos ruins, se você convive com pessoas que pra você é ruim, então isso te faz uma vítima. E se te faz uma vítima, a sua frequência tá sempre lá embaixo. Então aqui, a minha intenção nesse vídeo hoje é falar para vocês que vocês não são vítimas de nada, né? Tudo que vocês aceitam, tudo que nós aceitamos é aquilo que a gente quer. Então, se eu fico dentro de uma relação que é ruim para mim, independente se essa relação é com o cônjuge, com o namorado, com o pai, com a mãe ou com o filho, se eu fico dentro dessa relação porque eu quero honrar a Deus, porque é isso que Ele exige de mim, né? Então, você está se colocando nessa situação. Você está aceitando essa situação. Então você vai continuar sendo essa vítima, você vai continuar com essa vibração baixa, você vai continuar tendo insônia, você vai continuar tendo a síndrome do pânico, depressão, porque você não está vivendo bem, você não está expandindo, né? Então a nossa intenção é trabalhar por nós. O outro, ele é você, porque assim, nós somos um, eu vou tentar explicar melhor, nós somos um porque somos criação do Criador da Terra, independente se o nome dele é Deus, se o nome dele é Criador, se o nome dele é Ser Supremo, se o nome dele é Universo, independente do nome que cada um chama, né? Nós somos uma criação, né? Não, deu um Big Bang, estourou e saiu todo mundo, e não é assim, né? Então você vê que tem evolução, você vê que tem pessoas que conseguem crescer, evoluir, melhorar, que se distancia de algumas pessoas, né? Porque isso é evoluir. Então, ao mesmo tempo que nós somos um, que somos criação do Criador, nós somos seres também individuais. Então, quando eu cresço, o meu companheiro, meu amigo, meu parente, a minha família, né, a outra pessoa também cresce com o meu crescimento. Porque eu estou me desenvolvendo e estou deixando que ele desenvolva lá, para lá. Eu não deixo ele segurar a minha vida, mas eu também não seguro a vida dele, né? Então eu não estou proibindo ele de evoluir. A minha evolução também é a evolução do outro. Fora que existe várias coisas aí que a gente vai ter que entrar em outros assuntos, né? Em que quando um evolui aqui, o outro evolui lá, né? Existe aí uma história onde diz que macacos conseguiram abrir o coco aqui nessa ilha tal, e lá numa ilha tal, que era muito longe tal, macacos também conseguiram aprender a abrir o coco. Então, são várias histórias, né, para dar exemplos de como, quando a gente evolui em um lugar, o outro evolui no outro, né? Então, assim, as pessoas vão evoluindo conforme você evolui. Só que o seu foco tem que ser para a sua vida, para você, independente do outro, porque quando você faz o melhor para você, esse melhor melhora o outro também. É como se fosse acender uma lamparina que ilumina o que está ao redor. É mais ou menos assim, né? Mas o que eu quero deixar claro no vídeo de hoje, e aproveitando e falando do vídeo de hoje, se inscreva nesse canal, dá um like, né? Comenta aí para esse vídeo chegar a mais pessoas, para crescer esse canal, para a gente poder levar também essa mensagem a pessoas que vai fazer sentido para elas, que vai ajudar algumas pessoas também. Então eu trago aqui algumas coisas que para mim são verdades, que são estudadas, que são vividas, né? Histórias de vida eu trago aqui para dividir com você. Quero que você traga para você, né?
absorvam o melhor daquilo que eu estou falando e quero que outras pessoas também, aconteça isso com outras pessoas também. E quando você curte, quando você se inscreve no canal, você também me ajuda. Então eu trago essa ajuda para você, você traz, e isso também é a lei do dar e receber. Também é aquilo que flui, é aquilo que faz o mundo fluir. Então tudo é energia, tudo flui, tudo acontece conforme a gente vai fazendo o melhor da gente para o outro. Então o melhor que eu posso fazer nesse momento é trazer isso para vocês. Então para algumas pessoas pode não fazer sentido, e tá tudo bem. E para outras pessoas pode vir de encontro àquilo que elas precisam. Então, quando a gente começa a trabalhar na nossa vida, deixando para trás aquilo que está nos bloqueando, aquilo que está nos impedindo de crescer, a gente consegue fluir melhor, crescer melhor, e aquilo que a gente deixa para trás também segue o seu destino, segue a sua rota, crescendo também, cada um da sua forma. Cada um tem uma visão. Eu não trago aqui verdades absolutas, eu trago a minha verdade daquilo que eu estudei durante todos esses anos, e daquilo também que eu vivi, de vivência, de coisas que não deram certo, de cair, levantar. Então isso que eu trago aqui nesse canal. E a mensagem de hoje é: a gente muda todos os dias, e o que a gente tem que fazer é se autoconhecer, olhar e reconhecer as nossas mudanças, olhar e reconhecer aquilo que não faz sentido mais para a nossa vida e deixar soltar, entendeu? Então assim, não leve com você também ódio, mágoa, rancor de situações, de pessoas, né? Isso é um peso para você, não é para outra pessoa. A raiva que a gente sente de outra pessoa, a mágoa que a gente tem em relação a outra pessoa, aquilo que a gente emana de vibração ruim porque a pessoa fez algo muito ruim pra gente, ela não vai para outra pessoa, ela vem para você. Porque tudo que sai de você volta para você. Então, preste bem atenção nisso. Tudo que sai de você volta para você. Por isso que a gente fala sobre perdão. E o perdão não é se relacionar com a pessoa, abraçar a pessoa, pedir perdão para a pessoa. Não, não é sobre isso. É sobre você, dentro de você, perdoar e soltar. Tá tudo bem. Ah, me fez o mal, tá tudo bem, solta, né? Eu perdoo, eu deixo que ele viva a vida dele, a vida dela, da forma que quer, e tá tudo bem. O que eu trago de lição para isso? É sobre isso, né? Como que eu vou trazer isso para mim como uma forma de vida melhor, né? Como uma lição de vida, né? Como que eu vou ressignificar isso? Então sempre ressignifique, né? O que você passou, toda a sua história de vida, analise a sua história de vida. Na sua infância, quantas pessoas que esquecem partes da infância porque foi coisas duras, coisas difíceis de passar e acabou esquecendo. Então reviva, mas não reviva para você sofrer, reviva para você saber como ressignificar aquela situação, o que trazer de melhor como aprendizado para você ser uma pessoa melhor a cada dia. E a gente se autoconhecendo, se autoanalisando, isso faz parte do autoconhecimento que também a gente fala aqui. Então se autoanalisando, o que o outro trouxe para você, o que você levou para o outro também, né? A gente conseguir também observar isso, né, as nossas reações ou as nossas ações, né, como que chegou para o outro também, né? Então, o que aquilo traz de lição para você? E como fazer para perdoar e soltar? Tá tudo bem, eu aprendi essa lição com aquela situação com fulano de tal. Então, eu cresci porque eu aprendi. Cada vez que eu aprendo, eu cresço. E tá tudo bem também. Se eu fiz algo dessa forma, é porque eu achei que essa forma estava certa. Né? Se eu errei, eu estava tentando acertar. E eu me acolho, eu me perdoo, eu também cresço com essa situação. Então, é isso que a gente traz aqui. E é isso que acontece comigo sempre. Né? Eu vejo que a cada dia minha cabeça não é igual, cada dia ela vai crescendo, crescendo, e ela vai trazendo situações em que fizeram isso melhor. Então, às vezes, uma situação em que eu me achei muito injustiçada há tempos atrás, hoje fez com que eu estivesse nesse momento, nesse lugar, fazendo isso que eu estou fazendo agora. Então era o melhor para mim mesmo, aquela situação não ter dado certo. E o que eu trago de aprendizado? Então o que eu cresci com aquela situação? O que eu cresci com aquela situação é o meu benefício. Então não foi uma situação ruim. Então isso é ressignificar. Né? E a gente tem que fazer isso todos os dias da nossa vida. Né? E uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui.
Gente, eu fui vítima por muito tempo, né? Então, assim, tem uma longa história de vida onde teve vários episódios de depressões suicidas mesmo, né? Eu tentei o suicídio por 4 vezes. Não foi uma, não foi duas. A primeira tentativa, nem devia falar essa palavra, mas tudo bem. A primeira tentativa que eu tive de acabar comigo foi aos 9 anos de idade. Eu era uma criança. Porque é uma longa história aqui de vida, mas tudo isso me trouxe um aprendizado. Tudo isso que eu passei me fez a mulher que eu sou hoje. Tudo isso que eu passei me fez ver a vida do jeito que eu vejo hoje. E muitas pessoas que um dia para mim eram seres muito importantes, que tinha que me amar e que eu tinha que amar essas pessoas, não faz mais parte da minha vida. Eles continuam vivendo a vida deles, tá tudo bem, eu me afastei, eu tenho uma outra vida. Porque eu ressignifiquei e essas pessoas faziam mal para mim. Eu não conseguia desenvolver da forma que eu tinha que desenvolver, porque eu estava ali, amarrado naquele pensamento de que eu tinha que honrar. E o que é honrar? Então hoje eu honro a mim e honro a essa pessoa, porque eu me afastei e deixei que ela vivesse a vida dela da forma dela. E vivo a minha vida da minha forma, então eu cresço e me desenvolvo da minha forma e ela também da forma dela. Eu não deixo ela me machucar e eu também não a machuco, né? E tá tudo bem. Então o que é o perdão? O perdão é tá tudo bem. Aconteceu, cresci com isso, né? Vida que segue, a minha vida nesse caminho. Às vezes o caminho da nossa vida, ele tem que mudar. Às vezes não dá pra gente ficar naquele síndrome de Gabriela, né? É sempre o mesmo caminho, é sempre por aqui, eu só posso ir por aqui. Não, existem outros caminhos onde vai te separar de pessoas que foram muito importantes para você. Mas ao mesmo tempo que foram muito importantes, também são pessoas que te limitavam. Né? E tudo que te limita não deixa crescer. E se não te deixa crescer, então você não está fazendo o seu papel aqui na Terra, que é desenvolver. Você veio para crescer, você veio para desenvolver, você veio para desabrochar, você veio para se tornar uma pessoa cada dia melhor. E cada dia melhor é desenvolvendo o seu interior, é desenvolvendo você mesmo. E a gente vê isso quando a gente começa a se analisar. Né? Com quem eu vivi, como que eu estava alguns anos atrás, como que eu pensava. O pensamento da gente muda, porque a gente consegue enxergar coisas que não fazem mais sentido. Quando não faz mais sentido para você, é porque aquela crença era limitante, ela te limitava e nunca fez sentido. Mas você ficava preso nela por medo, né? Porque a gente foi acostumado a ter medo. Então, assim, um dia chegou lá o Império Romano e colocou lá, junto com a Igreja Católica, que, se você fizesse isso, existia um Deus que fazia isso e aquilo. Um Deus que era ciumento, um Deus que queria ser único, um Deus que, se você fizesse isso ou aquilo, você ia queimar para sempre, um Deus que ia te castigar, que você tinha castigo, então você sempre estava ali limitada com aquele medo. E a gente acostumou isso porque a gente foi criado assim, muitas vezes a gente também repetiu isso. Olha, se fizer isso, Deus vai te castigar. Olha, se você não fizer aquilo direitinho, eu vou te colocar no castigo. Sempre trazendo o medo, né? O limite era o medo. E a gente veio para ser livre, não ter medo, mas fazer porque tem que fazer. Fazer porque gosta de fazer. Fazer porque aquilo faz sentido. Não porque tem medo que se não fizer assim vai receber castigo tal. Se não fizer assim vai pagar dessa tal forma. Eu não digo que não existe a lei do retorno, existe. Né? Tudo que a gente faz é plantação. Né? A vida é essa. Né? A forma que eu dou os passos, aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho dentro da minha cabeça. Eu e Deus, nós temos uma conexão aonde tudo que eu acredito é o que faz acontecer na minha vida. O que eu acredito, a lei ela vem mais ou menos assim, né? Então, existem as leis e você acredita nelas, ou bom ou ruim. Se você acreditar que a sua vida é limitada, que pobre nasceu pobre vai morrer pobre, que rico não entra no céu, é assim que vai acontecer. Você vai continuar sempre pobre em todos os sentidos. Né? Pobre em conhecimento, pobre em dinheiro, pobre em desenvolvimento, porque você acredita isso. Quando você acredita que não há limite, que você pode tudo, né? Que você veio aqui para ser feliz, que você veio para se desenvolver, é isso que acontece também com você. Né? E isso faz parte da lei do retorno, está te retornando aquilo que você está emanando.
Tudo é energia, tudo vibra. Então, o que eu estou emanando? Então, é sobre isso esse vídeo. Para você olhar para dentro de você, aceitar quem você é hoje, ressignificar o que já foi, trazer como lição para que você se torne uma pessoa cada dia melhor. Melhor no sentido não só de pessoa, mas melhor na vida total. Saúde, paz, harmonia, dinheiro, circunstâncias de vida, né? Isso depende só de você, não depende do outro. Você não é vítima de nada, né? Porque toda a sua vida depende de você, dos seus pensamentos, daquilo que você emana, daquilo que você acredita como verdade absoluta. Que não existe, né? Não existe uma verdade absoluta. A gente está sempre em mudança, constante mudança. E esse vídeo é sobre isso. Beijos e até o próximo vídeo, pessoal!